E nessa noite nós queremos trazer aqui uma reflexão da palavra do nosso Deus. O Senhor tem falado conosco nesses últimos dias por meio desse texto, dessa palavra. E assim nós queremos compartilhar nessa noite com vocês essa palavra em nome de Jesus. Amém? Colossenses, no capítulo 1, a carta de Paulo aos Colossenses, nós estaremos aqui meditando a partir do verso 21. Amém? Colossenses, tentar aqui me posicionar melhor. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aí Paulo conclui, né? Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, nos últimos dias, né, nós temos batido nessa tecla, podemos assim dizer, e nós temos sempre trazido essa mensagem algumas vezes, porque o Senhor ele tem falado conosco por meio desse texto da palavra do Senhor. E nós ficamos maravilhados com o que o nosso Deus, dia após dia, a forma que o Senhor ele trata conosco, a forma que o Senhor ele se importa conosco, como ele se importa com seus filhos, com seus amados. E é uma forma tão grandiosa que nós vemos aqui que o nosso Deus ele se importa conosco, que nós vemos que ele está sempre por meio da sua palavra, trazendo advertências, trazendo formas para que nós venhamos todos os dias estarmos atentos àquilo que realmente o Senhor ele quer das nossas vidas. Então, nosso Deus ele é lindo e maravilhoso. E ele nos adverte com uma forma amorosa e incomparável, a forma que o Senhor ele nos ama. E nós podemos observar aqui, nestes versículos ao qual nós lemos, que antes nós estávamos separados de Deus. Né? E nós sabemos que quando o homem ele pecou, ele caiu, saiu da presença do Senhor, podemos assim dizer, houve uma separação, né? Porque o pecado separou o homem de Deus. E assim houve essa quebra de aliança do homem para com o seu Criador. E Paulo ele traz aquele descreve nesse versículo, né, que antes nós estávamos separados de Deus. E assim, na nossa mente, nós éramos sim inimigos por conta do nosso mau procedimento, comportamento. O homem, distante de Deus, ele não se importa com o seu proceder, ele não se importa com a sua forma de viver, não tem estado preocupado o que porventura virá amanhã, e assim continua vivendo uma vida desregrada, de forma que a tendência é se afastar mais e mais da presença do seu Criador. E Paulo ele traz, né, aqui para os nossos amados de Colossos, e essa palavra ela continua ecoando através das gerações, através dos séculos, e ela chega também até nós, a nós, né, que somos igreja desses últimos dias aqui nessa terra, podemos assim dizer.
essa palavra, ela chega também até nós, em que nós estávamos distanciados, separados da presença do nosso Deus, por conta do nosso mau procedimento, por conta da forma que nós vivíamos em pecados, condenados, distanciados da presença do nosso Criador. E essa separação, ela nos trouxe a condenação. Nós já estávamos condenados pelos nossos delitos, estávamos condenados por conta da forma que nós vivíamos. E o Senhor, ele, por meio de Cristo Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, ele pôde, assim, mais uma vez, nos ligar junto ao nosso Deus. Mais uma vez, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, ele nos trouxe reconciliação com o nosso Deus, né? E Paulo, ele diz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. O nosso Deus grandioso, ele se coloca na forma humana como homem, ele vem aqui a essa terra e ele passa a viver tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que o homem ele vive. O nosso Deus, Cristo Jesus, ele vivenciou aqui nessa terra todas as coisas e por meio do seu corpo físico como homem, ele aqui sofreu e ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Por meio da sua morte, Cristo Jesus, ele nos reconciliou. Ou seja, ele nos restaurou a comunhão com o nosso Deus. Aquela comunhão que foi quebrada lá no Éden, aquela comunhão que foi quebrada, hoje nós fomos reconciliados por meio dessa morte de Cristo Jesus. O nosso Deus, ele fez isso na cruz do Calvário. O nosso Deus, em amor inexplicável, ele pôde reatar a aliança que havia sido quebrada. E hoje nós temos estabelecida mais uma vez a harmonia, a comunhão que foi perdida lá no Éden. O Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, ele nos reconciliou. Ele nos trouxe uma nova comunhão com o nosso Deus. E aqui ele diz, né, que por meio dessa reconciliação que Cristo ele conquistou por meio da morte na cruz do Calvário, ele pode, hoje, ele nos apresenta diante do Senhor, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Então, hoje, nós podemos nos encontrarmos nesse estado maravilhoso. E Cristo Jesus, ele nos apresenta diante de Deus, santos, ou seja, fomos separados para vivermos com o nosso Deus. E, queridos, a jornada, né, do ser santo, na verdade, é uma jornada que ela é contínua, não é algo que é santo hoje e amanhã não é mais. Muito pelo contrário, ela é uma jornada contínua de busca por Deus, de busca por viver a vontade de Deus, uma busca dia após dia de viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, o ser santo exige de nós isso, uma busca contínua, algo que precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Então, a palavra do Senhor nos diz que hoje Cristo ele nos apresenta diante de Deus santos, ou seja, fomos separados para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Hoje, vivendo para Cristo Jesus, nós não podemos, de forma alguma, nos conformarmos com a forma
que o mundo tem vivido. Nós não podemos, de forma alguma, estarmos da mesma forma que nós vemos no mesmo proceder que muitos têm vivido, mas nós fomos separados para glorificarmos a Deus no nosso corpo, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, em todo o nosso ser. Nós fomos separados para isso. Fomos separados para sermos santos em meio a uma geração corrompida pelo pecado, em meio a uma geração que dia após dia tem desagradado a Deus, tem feito coisas terríveis. Nós somos como os luzeiros aqui nessa terra. E nós precisamos, dia após dia, testemunharmos disso. E que somos santos, né? Que o Senhor, por meio do seu sacrifício, hoje ele nos apresenta diante de Deus como santos e inculpáveis. Ele tirou de nós toda a culpa, né? Toda a culpa do pecado. O pecado, ele nos acusa, é um acusador, nos traz acusação diante de Deus. O pecado, ele aponta as nossas culpas, aponta os nossos erros, aponta tudo aquilo que desagrada a Deus, que porventura tenhamos feito ou fazemos, mas aí Cristo Jesus, ele nos apresenta hoje diante de Deus como inculpáveis. Ele arrancou de nós toda a culpa que nós tínhamos e assim ele cravou lá na cruz do Calvário por meio do seu sacrifício. E hoje nós podemos sermos apresentados diante de Deus como inculpáveis. Nós não tínhamos o direito de estarmos diante da presença desse glorioso Deus. Mas hoje, Cristo Jesus, o nosso amado Jesus, ele faz isso por cada um de nós, nos apresentar santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Sabemos que o acusador, o diabo, nosso adversário, inimigo, ele vai fazer de tudo para trazer à nossa memória os erros do passado, os pecados que cometemos, tudo aquilo de errado que fizemos. Ele quer trazer hoje a nossa memória, né, aquilo de errado que fizemos. Quer apontar as culpas do passado, as acusações do passado. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos libertos. Nós fomos libertos por Jesus. Nós fomos restaurados por Ele. Nós fomos santificados pelo nosso Deus. Por tudo aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário, Ele fez isso por nós. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos fez novas criaturas. E Ele hoje nos reconciliou com o nosso Deus. E isso, queridos, é uma mensagem grandiosa para as nossas vidas. E como é grandioso entendermos isso, que antes não éramos nada. E hoje, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, herdeiros do céu, herdeiros de uma promessa gloriosa que o nosso Senhor, Ele tem nos dado todos os dias. Antes não podíamos, de forma alguma, nem sequer nos apresentarmos diante da presença de Deus, por conta do pecado. Porque o pecado nos distancia da presença de Deus. E por meio do sacrifício de Jesus, hoje o véu ele foi rasgado e nós temos livre acesso à presença desse Deus grandioso. Nós temos livre acesso para nos achegarmos diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, porque Jesus ele fez isso por nós. E hoje nós podemos nos render diante dele, estarmos diante dele sem culpa, né? Sendo separados para vivermos para ele. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Vivermos isso, vivenciarmos isso, ter esta oportunidade que Jesus nos concedeu por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário. E Paulo ele continua, né? Tudo isso nos foi dado, essa salvação, essa separação, essa reconciliação, né? Hoje nós nos encontramos assim, inculpáveis, livres de qualquer acusação, santos, separados para vivermos para o nosso Deus. Mas Cristo Jesus, ele só pode fazer isso por nós, só pode nos apresentar
dessa forma diante do nosso Criador, mediante a isso que nós iremos ver aqui no versículo seguinte, que Paulo ele diz assim, desde que, ou seja, existe aí, podemos assim dizer, desde que se, ou seja, existe em si, nós seremos apresentados diante do nosso Deus como, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, nós vemos aqui que existe sim uma condição, existe uma condição para que Cristo Jesus ele possa nos apresentar dessa forma diante do nosso Deus. E a condição que nos é dada é justamente essa condição de que nós precisamos, nós necessitamos permanecer, continuarmos alicerçados, firmes na fé todos os dias, sem se afastar da esperança do Evangelho. Essa esperança que nós temos, a esperança do Evangelho, qual é a esperança do Evangelho que nós temos em Cristo Jesus? Qual é a esperança que você tem? Qual é a esperança que você vive desse Evangelho? Então, para que Jesus ele nos apresente diante de Deus assim, dessa forma, inculpados, santos, separados, redimidos, diante do nosso Deus, é necessário que nós venhamos estar nesta condição, continuar vivendo todos os dias alicerçados na fé, alicerçados nessa fé, sem se afastar por nenhum momento da esperança do Evangelho de Cristo Jesus. E a esperança que o cristão tem é a promessa da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, a esperança do Evangelho. É o Evangelho que Cristo Jesus ele nos anunciou, salvação, vida eterna, nele que é o Filho de Deus. E nós só iremos alcançar isso, queridos, mediante uma vida contínua de firmeza na nossa fé. Não é vivermos hoje e amanhã não estarmos mais vivendo nessa fé. Não é dizermos hoje que temos a Cristo Jesus, que servimos a Ele, que vivemos para Ele, e não testemunharmos disso diante de uma sociedade que nos cerca, diante do povo que nos cerca. Nós precisamos testemunharmos com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso viver. Nós precisamos testemunhar isso todos os dias da nossa vida. Essa firmeza, esse alicerce na fé em Cristo Jesus. Nós precisamos fazermos isso, querido, para que Jesus, para que o sacrifício de Jesus, ele não venha a ser em vão, ou que nós venhamos, queremos enganar-nos a nós mesmos, achando que o que eu fiz hoje, eu fiz ontem na minha fé, vai perdurar para a vida toda e vai garantir para a vida toda essa firmeza ou essa esperança que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. É contínua, queridos. É uma vida contínua na presença de Deus. É uma vida contínua, firmados na fé e na esperança, sem nos deixar abalar por nada à nossa volta, por nada que queira nos distanciarmos da presença de Deus. Precisamos continuar todos os dias da nossa vida buscando, buscando ao Senhor. E mais um versículo que eu quero deixar para complementarmos ainda aqui em Colossenses, no 2, e o versículo 6 e o 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluias. Glórias a Deus por essa palavra, queridos.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, querido. Não deixe de viver nele. Não deixe de viver da mesma forma que você vivia no princípio, quando você aceitou a Jesus, né? Com aquela chama ardente no seu coração, que você desejava Jesus, que você desejava a presença do Espírito Santo, que você desejava a casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, estar fazendo a obra de Deus, estar totalmente envolvido no reino de Deus. Que essa chama, ela nunca se apague da sua vida, que esse viver em Cristo Jesus, ele nunca se apague, mas da mesma forma que você começou, da mesma forma que você iniciou, pelos ensinamentos que você ouviu, pela verdade do Evangelho, que você continue todos os dias da sua vida dessa forma, vivendo em Cristo Jesus, enraizado nele, edificados, firmados todos os dias. Não se deixe abalar pelo mundo à sua volta, não se deixe abalar ou querer viver de conforme o modismo atual, que nós vemos que é tanta moda que surge, é tanto modismo, é tantas coisas novas que têm surgido todos os dias, mas nós precisamos entender que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, e que nós precisamos ser o diferencial que o mundo ele precisa. Nós somos a diferença que o mundo ele tem buscado, que o mundo ele tem necessitado. Nós não precisamos e não podemos sermos iguais ao mundo, andarmos na moda do mundo, do mesmo jeito que o mundo anda, do mesmo jeito que o mundo fala, vivendo de conformidade àquilo que vem surgindo, caminhando. Nós temos um exemplo, que é Cristo Jesus, e esse exemplo nós precisamos seguir continuamente, querido. Nós temos o exemplo, é Jesus, nós precisamos seguir Jesus. Nós precisamos ter bem enraizado nos nossos corações que nós somos sal, nós somos luz, nós somos a diferença que o mundo precisa ver. Nós somos a Bíblia que o mundo ele quer ler, né? O mundo ele não quer, diz que a Bíblia está ultrapassada, que precisa ser reformulada, mas nós, em Cristo Jesus, nós somos a verdade do Evangelho que precisa ser anunciado muitas das vezes até sem palavras. E nós somos luz nesse mundo que está em trevas. Então, que nós possamos ser verdadeiramente a diferença que o mundo precisa, enraizados e firmados em Cristo Jesus, porque Ele sim é a nossa esperança de vida eterna e de salvação. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra, essa meditação para as nossas vidas, que nós possamos seguir a Cristo, estar em Cristo todos os dias da nossa vida, independente de qualquer coisa. A moda do mundo passa, o modismo do mundo passa, esse mundo vai passar. Mas aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, eles permanecem para sempre. Então, o que mais importa é vivermos para agradar a Cristo Jesus. O que mais importa é verdadeiramente sermos os pequenos cristos que nós somos, né, cristãos, pequenos cristos, aqueles que representam Cristo. E nós precisamos ser isso, esse diferencial que o mundo precisa. Amém, amado? Então, que o Senhor nos abençoe.